Olá pessoal, essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo para auxiliar vocês a realizar uma análise por elementos finitos. Nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como proceder e realizar uma análise estrutural, por exemplo, de uma viga biapoiada, que é o caso dessa simulação. Toda essa análise pode ser utilizada por meio dos softwares ANSYS e também, que eu vou usar nas próximas aulas, o software Inventor, com as versões acadêmicas. Por meio dessas licenças acadêmicas, é mais fácil para vocês utilizarem os softwares porque são versões gratuitas que essas empresas disponibilizam para justamente o estudante utilizar e poder fazer suas simulações de forma básica. Pois bem, mas antes de começarmos a desenvolver alguma simulação no software ANSYS, eu vou mostrar para vocês uma possibilidade que é comparar a análise numérica com uma solução analítica de uma estrutura. Se for solicitado para vocês fazerem uma análise de uma estrutura do tipo como essa na ponte rolante aqui, como será que a gente poderia proceder para resolver esse problema? Lembrando que essa ponte rolante ela tem um carrinho que desliza paralelamente sobre ela, e nela tem um guincho que ergue cargas pesadas. Se a gente considerar essa estrutura como se fosse uma viga, a gente poderia aproximar por meio de um modelo matemático de viga biapoiada, como aqui na imagem. Como a gente está aplicando uma carga, essa viga vai fletir, sofrendo essa flexão mostrada aqui na imagem de baixo. Pode-se perceber que essa análise é uma análise matemática. Existe um modelo matemático para resolver esse tipo de estrutura. Essa consideração é utilizada também para resolver o problema de elementos finitos. Só que o software vai aproximar, por meio de equações algébricas, a estrutura ou domínio estrutural que a gente quer analisar. Então a gente tem um domínio estrutural e a gente vai transformar esse domínio estrutural em uma malha de elementos finitos. A solução analítica para resolver o problema de uma viga biapoiada é a equação de Euler-Bernoulli, que é dada por essa equação aqui. Então, temos as propriedades E, módulo de elasticidade, I, que é o aumento de inércia da seção transversal, a derivada quarta de V dx sobre D quarto de x. Isso igual a Q de x. Q de x é o carregamento que eu aplico na minha estrutura, por exemplo, uma carga concentrada F. Então, ao integrar 4 vezes essa equação e aplicar as condições de contorno desse problema, a gente pode determinar a solução, que nesse caso aqui é dado por essa equação. Então, o deslocamento máximo é dado por F L3 sobre 48 vezes E vezes I. Então vamos pegar essa equação final e determinar a solução de deslocamento máximo para uma viga. Considerando o módulo de elasticidade como 200 vezes 10 a terceira megapascal, a área como 20 por 20, uma seção quadrada 20 por 20 milímetros, cuja área total é 400 milímetros quadrados, o momento de inércia ao quadrado sobre 12 dá 13,13 a terceira, milímetro a quarta, e o comprimento de 1000 milímetros. A força aplicada é de 10.000 newtons. O deslocamento máximo de 7,9 milímetros de deslocamento máximo, na flexão máxima. Pois bem, a análise por elementos finitos é definida pela equação, solucionada pela equação K vezes U igual a F, onde K é a rigidez estrutural de todo o meu domínio algébrico, ou seja, é a rigidez da malha de elementos finitos. U é o deslocamento nodal em cada ponto dessa malha, enquanto F é um vetor de cargas aplicadas. Algumas ressalvas devem ser dadas para resolver essa equação. Uma delas é que, para poder resolver essa equação, eu tenho que adicionar condições de contorno, ou seja, condições onde a estrutura está travada ou limitada em deslocamento.
Essas condições de contorno, elas devem ser bem empregadas, pois se mal empregadas, elas podem causar instabilidade na minha análise. Por exemplo, essa viga, se tiver um apoio rolante em 2 pontos, quando aplicar a carga, essa estrutura pode deslizar para os lados. E isso causa uma instabilidade numérica, impossibilitando a análise por elementos finitos. Então, para contornar esse problema, eu tenho que adicionar uma restrição, uma condição de contorno, onde um ponto na estrutura está fixo. Então, dessa forma, aplicando a esse ponto uma condição de travamento, essa estrutura agora está fixa nesse ponto e pode ser solucionada. Dentro do pacote ANSYS, nós temos o programa Workbench, que é uma versão mais amigável utilizada por engenheiros e projetistas para fazerem simulações com os pacotes ANSYS. Lembrando que toda essa análise que eu fizer agora pode ser também feita na versão acadêmica, só lembrando que a versão acadêmica possui uma limitação de 100 mil nós para serem utilizados. Pois bem, aqui dentro do pacote do Workbench, nós temos várias análises que podem ser utilizadas para simular a nossa estrutura. Eu vou utilizar a ferramenta Static Structural, estrutural estática. Se eu clicar e arrastar, a ferramenta aparece aqui para a gente. Dentro dessa janela, tem algumas etapas que vão ser cumpridas ao longo da simulação. A primeira delas é a definição do material. Por padrão, o ANSYS utiliza o aço estrutural como um modelo padrão de material para ser utilizado nas simulações. A próxima etapa que a gente tem que satisfazer é a geometria, ou seja, o nosso modelo CAD, o domínio estrutural. A gente tem 2 possibilidades de utilizar essa ferramenta. A primeira delas é importando uma geometria que eu tiver em algum software externo, por exemplo, o Inventor ou SolidWorks, ou gerando um próprio CAD na própria ferramenta do ANSYS, que é o Space Clean. E é isso que eu vou fazer agora. Se eu der 2 cliques na Geometry, ele vai carregar uma janela para o Space Clean. Já aqui dentro do Space Clean, a gente tem esse layout com estas funcionalidades para serem utilizadas para desenhar o nosso modelo CAD. Eu vou fazer um desenho simples de uma estrutura retangular, um prisma retangular, que eu vou me basear na análise que eu fiz com o modelo de viga Euler Bernoulli. O primeiro passo que a gente pode fazer é desenhar um sketch. A gente pode acessar essa ferramenta aqui embaixo ou utilizar esse menuzinho aqui em cima. Então, clicando aqui, o programa pede para mim selecionar um plano para começar o meu sketch. Eu vou começar pelo plano YZ. Se eu clicar nessa ferramenta que tem um símbolo de um olho, ele vai me direcionar perpendicularmente à minha superfície de sketch. Vou clicar na ferramenta de retângulo e clicar em definir um retângulo pelo centro. Clicando aqui, agora eu posso clicar e desenhar um retângulo. A seção da minha viga era 20 por 20 milímetros. Então eu vou colocar 20 por 20 milímetros. Dá um Enter e confirmar. Ok. Feito a nossa seção, eu posso sair clicando nesse símbolo aqui, nesse botão, ou clicando aqui em cima também, que é voltar para o 3D Mode. Se eu clicar nessa ferramenta aqui, eu tenho uma visualização trimétrica, Tenho também isométrica. Aí eu vou voltar para essa visualização, que é mais fácil para mim poder definir o comprimento dessa seção. Aqui em cima, em Edit, a gente tem a ferramenta Pull. Clicando na ferramenta Pull e arrastando o mouse, eu posso definir o comprimento que eu quero extrudar dessa superfície. Então, vou voltar aqui, Ctrl Z. Então, Pull, clico na superfície e arrasto. Vou definir um comprimento de
1000 milímetros. Pronto. A minha estrutura já está definida para esse caso, ok? Então eu vou salvar o meu arquivo, especificar um nome, viga do vídeo. Vou clicar em salvar. Já pensando na simulação que eu vou ter que fazer, eu vou aplicar uma carga concentrada no meio dessa estrutura. Mas se eu deixar somente uma superfície lisa, como aqui, eu não vou ter essa possibilidade dentro do programa. Então, previamente, eu tenho que fazer uma linha nessa superfície aqui de cima, para, na simulação, eu poder selecioná-la para aplicar a carga. Então, clicando aqui nessa linha, eu posso definir um plano que eu quero desenhar. Eu vou clicar nesse plano superior e ele vai habilitar para mim. Se eu clicar aqui no olhinho, ele vai botar a superfície normal. Então, clicando aqui, que é a metade dessa aresta, eu defino uma linha. Então eu posso agora voltar e essa linha já vai estar criada para mim, tá? Já aqui dentro do Space Clean, a gente tem esse layout com estas funcionalidades para serem utilizadas para desenhar o nosso modelo CAD. Eu vou fazer um desenho simples de uma estrutura retangular, tá? Um prisma retangular, que vou me basear na análise que eu fiz com o modelo de viga Euler Bernoulli. O primeiro passo que a gente pode fazer é desenhar um sketch, né? A gente pode acessar essa ferramenta aqui embaixo ou utilizar esse menuzinho aqui em cima. Então, clicando aqui, o programa pede para mim selecionar um plano para começar o meu sketch. Eu vou começar pelo plano YZ. Se eu clicar nessa ferramenta que tem um símbolo de um olho, ele vai me direcionar perpendicularmente à minha superfície de sketch. Vou clicar na ferramenta de retângulo e clicar em definir um retângulo pelo centro, tá? Clicando aqui, agora eu posso clicar e desenhar um retângulo. A seção da minha viga era 20 por 20 milímetros, então eu vou colocar 20 por 20 milímetros, dá um Enter e confirmar. Ok. Feito a nossa seção, eu posso sair clicando nesse símbolo aqui, nesse botão, ou clicando aqui em cima também, que eu vou voltar para o 3D Mode. Se eu clicar nessa ferramenta aqui, eu tenho uma visualização trimétrica, né? Tenho também isométrica, aí eu vou voltar para essa visualização, que é mais fácil para mim poder definir o comprimento dessa seção. Aqui em cima, em Edit, a gente tem a ferramenta Pull, né? Clicando na ferramenta Pull e arrastando o mouse, eu posso definir o comprimento que eu quero extrudar dessa superfície. Então, vou voltar aqui, Ctrl Z. Então, Pull, clico na superfície e arrasto. Vou definir um comprimento de 1000 milímetros. Pronto. A minha estrutura já está definida para esse caso, ok? Então eu vou salvar o meu arquivo, especificar um nome, viga do vídeo. Vou clicar em salvar. A partir desse momento eu posso fechar essa janela ou minimizar ela.